Agora 8 da manhã e 29 minutos. Muito bom dia para você que acompanha a programação da Band News Difusora FM. Eu sou Arthur Coelho, sigo com você ao longo desta manhã trazendo os principais destaques, claro, tudo aquilo que você precisa saber para começar o seu dia muito bem informado, muito bem informada. Participe, nosso WhatsApp é o 993519370, 993519370, até às 10 horas da manhã, comigo ela, Samara Souza, bom dia. Bom dia, Arthur, e bom dia para você que está ligado, sintonizado, ouvindo coladinho nos 93.7, Band News Difusora FM, Band News Manaus no ar, segunda-feira, 23 de novembro, já estamos na reta final da campanha eleitoral para o segundo turno das eleições municipais. Até o dia 27, segue campanha no rádio e na televisão, e até o dia 28, os candidatos têm aí a última chance de conquistar o voto dos manauaras. Então a gente entra nessa reta final, porque no próximo domingo, dia 29, acontece o segundo turno das eleições municipais. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa programação. Vamos juntos, tem muita informação para você. A Polícia Federal deflagra a Operação Ponto de Parada em Manaus. Segundo as investigações da polícia, duas empresas concorreram a uma licitação da Prefeitura de Presidente Figueiredo no ano de 2017 para fornecimento de transporte escolar, mas uma delas cobriu a proposta da outra com o intuito de dar aparência de legitimidade na concorrência. Mais detalhes em instantes na nossa coluna de política. As contratações temporárias para o Natal na capital amazonense. Os detalhes com Gabriele Moura. Segundo especialistas, são esperadas com a aproximação do Natal e Ano Novo cerca de 2.000 contratações em Manaus. No ano passado, o número de temporários no comércio foi de 3 a 4.000. O preenchimento de vagas, que iniciou em setembro, deve seguir ainda de forma reduzida durante as próximas semanas, de acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas, a FEComércio. Após 3 semanas de apagão, o Ministério reconhece estado de calamidade pública no estado do Amapá. Os detalhes com a repórter Cindy Lopes. 20 dias após o apagão que deixou o Amapá no escuro, o Ministério do Desenvolvimento Regional reconhece estado de calamidade pública dos amapaenses. A medida está em portaria publicada no Diário Oficial da União. No documento, o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Alexandre Lucas Alves, reconhece por procedimento sumário o estado de calamidade pública na área afetada pelo desastre. A medida dá mais segurança jurídica e permite ao governo federal antecipar pagamentos de aposentadorias e benefícios assistenciais. Informações chegando agora de Brasília. Fala, João Pedro Melo. Faltando pouco mais de um mês para o fim do ano e algumas semanas para o fim do expediente legislativo, os parlamentares e o governo já estão negociando para decidir o que vai andar e o que vai ficar para 2021. O fato é que muitas pautas consideradas prioritárias pelo Executivo não tiveram qualquer andamento por conta da pandemia de Covid-19, que alterou o funcionamento de todo o Congresso Nacional. Entre os temas estão as reformas administrativa e tributária, a PEC do Pacto Federativo e a da segunda instância. Porém, ao mesmo tempo, o Executivo já pensa em deixar o projeto do Renda Cidadã para o ano que vem. O senador Major Olímpio destaca que o tempo está curto no Congresso e que pautas prioritárias não devem ser votadas diante da proximidade com a eleição para as mesas diretoras em fevereiro. Nós vamos ter só 3 semanas na hora que terminar o segundo turno para tentar votar a LDO e mais alguma pauta de ordem econômica. Acho que nem a PEC emergencial e o orçamento, acho que nós não vamos conseguir votar, porque está muito encalacrado e já contaminou com a eleição da Câmara a briga lá, porque nem a comissão mista de orçamento está concretamente formada. Política, com Rosiane Carvalho. 8 horas 33 minutos, informações de política com ela, Rosiane Carvalho. Seja bem-vinda à programação, bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia para os nossos ouvintes também. Rose, a Polícia Federal no Amazonas deflagra na manhã de hoje a Operação Ponto de Parada. A ação investiga fatos relacionados a possíveis práticas dos crimes de fraude à licitação, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro em contrato de fornecimento de transporte escolar
junto à Prefeitura de Presidente Figueiredo, interior do Amazonas. A ação cumpre aí 11 mandados judiciais, dos quais 7 são de busca e apreensão e 4 de prisão temporária, todos cumpridos na cidade de Manaus. O que circula aí nos bastidores aqui da capital? Desde cedo, a informação que circula é que essa operação da Polícia Federal tem como um dos alvos o deputado estadual Saulo Viana, do PTB, uma das lideranças do governo na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. E você lembra que, antes de assumir, né, o mandato de deputado estadual, o Saulo Viana havia sido alvo também de uma operação da Polícia Federal, mas envolvendo uma investigação relacionada à fraude, compra de votos, enfim, uma tentativa de fraudar a eleição, que também tinha como alvo funcionários do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. O Saulo chegou a ser preso antes de ser diplomado como deputado estadual. Bom, essa investigação, segundo você mesmo colocou aí, tem a ver com licitações, com contratos feitos pela prefeitura lá de Presidente Figueiredo. As informações que a gente conseguiu apurar até esse momento é que houve ali uma busca e apreensão na casa do deputado Saulo. Ele não responde, ele não atende as ligações, nem a assessoria dele. Eu ouvi o jornalista Newton Corrêa dizendo agora há pouco, informando que conseguiu falar com o Saulo agora pela manhã, e que o Saulo atendeu e negou que houvesse alguma coisa contra ele. Mas todas as informações de bastidor, inclusive os deputados, colegas do Saulo Viana, confirmam que há, sim, essa operação direcionada ao Saulo Viana. Confirma em off, né? São as informações que a gente está recebendo aqui de bastidores, né? A outra informação que a gente tem é que outros alvos também estão ligados a pessoas ligadas ao PTB, eleitas pelo PTB agora nessa eleição de 2020. Então, a gente vai acompanhar para ver todos os desdobramentos, os números são graves, né? A Polícia Federal, na nota, informa que foram bloqueados, tem ordem para bloquear 13 milhões em bens, tem 4 mandados de prisão temporária, a gente não sabe quem são os alvos dessa prisão até este momento, a gente vai apurar para trazer essa informação melhor aqui para os nossos ouvintes, mas acho que em se confirmando toda esse temporal, essa tempestade em torno do Saulo Viana, uma consequência, isso trará sem dúvida para além da investigação da Polícia Federal. A consequência política, que é imediata, porque ele era um dos nomes que estava cotado para ser o candidato do governo na disputa pela presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. A gente viu aí uma busca de liderança e um estranhamento também entre ele e a deputada Alessandra Campelo, né, algumas sessões, inclusive nas sessões relacionadas ao pedido de impeachment contra o governador do Amazonas. Há um outro nome que a gente também já tratou aqui, que corre por fora, né, que tenta ali, no histórico dele, na condução política que ele faz com os seus pares, né, o deputado Belarmino Lins, também se aproximar aí dessa base governista, para tentar chegar à presidência da Assembleia, que vai escolher o seu próximo líder, sua próxima mesa diretora, agora no final de dezembro, geralmente na última sessão de dezembro, completado aí 2 anos, né, desse mandato, se escolhe uma nova mesa diretora. Eu acho que toda essa turbulência deve deixar o nome do Saulo um pouco mais prejudicado nessa disputa pela presidência da Assembleia. Não é isso, Rose. Tem mais alguma novidade aí dos bastidores da política? Sim, olha, eu acho que não é bem de bastidor, mas é uma novidade que a gente tem que acompanhar, sim, é sobre os desdobramentos dessa eleição. A gente está na semana decisiva para a disputa pela Prefeitura de Manaus, né? E na sexta-feira passada começou a propaganda oficial, gratuita, na TV e na rádio, na internet começou um pouquinho antes, mas tem aquela propaganda paralela. O que a gente percebe nesse período, tanto na oficial quanto na propaganda normal? A gente está há pelo menos 5 dias, acho que com uma estratégia muito bem definida pelo candidato amazonino Mendes, que em algumas pesquisas que foram divulgadas, ele aparece com queda de votos, né? Então, uma estratégia de aproximar a imagem do Davi Almeida do governador Wilson Lima. A gente já tem 5 dias a esse respeito, né? Usando essa mesma estratégia. Tem pesquisa para tudo que é gosto, né, Arthur? De intenção de voto pró-amazonino, pró-Davi.
em função de toda a nossa experiência em relação a isso, em função também das divergências que aconteceram no resultado do primeiro turno, é muito difícil a gente canalizar um tipo de opinião do que vem a respeito das pesquisas. Mas eu acho que, pela sinalização da conduta dos candidatos, a gente pode traçar algumas conclusões. Como eles estão mantendo essa estratégia, eu penso que eles estão precisando que o Davi caia, né, que o Davi caia na intenção de votos, então algo favorável deve ter aparecido para o Davi esses dias, e de outro lado, eu penso que isso pode estar dando certo, porque eles mantêm a estratégia, né, estão fortalecendo, então são 5 dias, a gente ainda tem aí mais 5 dias de eleição, vamos ver qual é o resultado disso tudo. Davi Almeida nega, mas também tem na coligação dele pessoas que eram aliados do governo, pessoas que eram aliados do governo, de lideranças políticas, né? Ele nega, mas não entra em detalhamento, talvez precise também mudar de estratégia em relação à resposta a esse ataque, essa ofensiva que ele tem recebido agora como estratégia de tentar miná-lo no segundo turno, né? Então vamos acompanhar, a gente tem uma semana aí longa, no Exclusiva, né, o Exclusivo Especial de Eleição. Hoje nós vamos entrevistar o Wilker Barreto, candidato a vice do Amazonino Mendes. Nós temos entrevistas marcadas aí com os outros 2 candidatos também, o Amazonino e com o Davi Almeida também. Vamos esperar que eles confirmem a presença deles também, e aí a gente vai trazer mais esse panorama para o eleitor. Mais uma informação que eu acho que é da Justiça Eleitoral, um detalhe interessante. Houve uma tentativa da candidatura do Davi de impedir essas críticas que estavam sendo levadas ao ar pelo Amazonino Mendes, aquele vídeo, mais uma vez aquele vídeo dele, do Nicolau, que agora declarou apoio no segundo turno para o Davi Almeida, mas aquela arenga que eles tiveram no debate, acusando outros de corrupção. E eu tive a informação que no TRE eles conseguiram uma liminar com o desembargador eleitoral Márcio Cavalcante, dizendo que o Amazonino Mendes tem sim direito de fazer críticas na propaganda eleitoral contra o Davi Almeida. Eu acho que isso ainda vai para o pleno, ainda vai para o colegiado essa semana, acho que é amanhã, e aí as arengas continuam também na Justiça Eleitoral pelo direito de um criticar o outro, oficialmente, né? Porque não oficialmente a crítica e o ataque está correndo solto. É isso, Rose. Vamos continuar acompanhando aí todas as informações da política. Um ótimo dia para você. Qualquer novidade, só acionar a nossa equipe. Bom dia, Arthur. Oito horas 42 minutos, 8h42 na capital amazonense, faltando 18 minutinhos para as 9 horas da manhã. Você confere agora a agenda de hoje dos candidatos à Prefeitura de Manaus que disputam o segundo turno nas eleições. A gente começa com o candidato Amazonino Mendes, do Podemos, que participa de reunião de coordenação de campanha pela manhã. À tarde, o candidato tem reuniões com lideranças, concede entrevista a uma emissora de TV e faz visita a bairros. À noite, tem reuniões com comunitários. O candidato Davi Almeida do Avante, pela manhã, concede entrevista a 2 emissoras de rádio locais e, em seguida, realiza visita a bairro da Zona Leste da capital. À tarde, tem reunião com empresários do comércio amazonense, seguido de caminhada na Zona Centro-Oeste. Pela noite, Davi Almeida concede entrevista a uma emissora de TV e a um portal de notícias. Em seguida, tem reunião com lideranças na Zona Oeste. Band News. Tempo. Tempo estável na capital amazonense, sol tentando sair, mas muitas nuvens. Temos aqui temperatura de 25 graus, com sensação térmica também de 25 graus, e a umidade do ar está em 94%. Segundo a Climatempo, a previsão para hoje em Manaus é de sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e a noite. Temperatura máxima para hoje é de 32 graus, deve esquentar mais do que o domingo. Fim de semana foi de sábado de muita chuva, o domingo começou com chuva e à tarde esquentou, e a segunda-feira pretende esquentar muito mais, tanto é que a temperatura máxima para hoje é de 32 graus, com previsão de 20 milímetros de chuva para hoje. Seu caminho. 8 horas 44 minutos, tem informações do trânsito e de ocorrência. Uma delas na Avenida Governador
José Lindoso, eu acho que esse trecho aqui já é a Avenida Margarita, ali na Cidade Nova. Margarita não. A Avenida das Flores. Das Flores, isso, Avenida das Flores. Deixa eu ver, localizar melhor o ouvinte. Para quem sai da Avenida Margarina, né? Ali nas... Não, mas é de quem sai da Margarina ali próximo. Tem a Margarina e tem a Margarita. Tem a Margarita também. Essa eu não sabia, não. Fica próximo a um supermercado. E tá desde cedo, Arthur. Desde cedo, né? Desde cedo já, essa ocorrência ali. Já prejudicou mais, agora a gente viu que reduziu a retenção, mas continua, né? E continua lá. Essa ocorrência provavelmente foi um acidente. E é no sentido de quem vai pegar lá na frente a própria Avenida das Torres e seguir sequência pela Cosme Ferreira. Tem uma outra ocorrência registrada na Estrada do Tarumã. Na Estrada do Tarumã, e está comprometendo ambos os sentidos de quem sai da Avenida Pedro Pavão, bem nas proximidades de uma parada de ônibus. Atenção, você motorista, você condutor, ali no Tarumã, pela estrada de mesmo nome, a situação complica no trânsito, é um alerta para você, motorista. Via liberada na Avenida Valério Botelho, mais cedo falei aqui de uma... Aliás, não, continua. Continua aqui a ocorrência, abrindo aqui o mapeamento e atualizando, continua a ocorrência de trânsito na Avenida Valério Botelho, já dentro do São Francisco. E afeta os dois sentidos da via, mas nesse momento é o sentido bairro Centro, o sentido Aleixo, no caso, São Francisco Aleixo, está mais comprometido. Então, muita atenção, redobre a paciência, condutor nesta área da zona sul da capital amazonense. Área Central, um alerta para você, condutor, na entrada da Avenida 7 de Setembro, saída da Avenida das Flores, começa a complicar. Avenida Getúlio Vargas também muito movimentada na manhã de hoje e, como sempre, ali nas proximidades da Feira da Banana, Manaus Moderna, aquela região é de muito trânsito. 8h46 na capital amazonense. Apesar de um ano atípico com a pandemia da Covid-19, especialistas estão otimistas no número de contratações temporárias no comércio de Manaus. A reportagem é de Gabriele Moura. Segundo especialistas, são esperadas com a aproximação do Natal e Ano Novo cerca de 2.000 contratações. O número segue a mesma linha do ano passado, que teve de 3 a 4 mil trabalhadores temporários no comércio. O preenchimento de vagas, que iniciou em setembro, deve seguir mesmo de forma reduzida durante as próximas semanas, de acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas, a FEComércio. A estudante Cristiana Tavares diz que está na esperança de conseguir uma vaga. Eu já estou 4 meses sem desempregada, né? Estou crendo, né, que eu possa logo, né, arrumar uma vaga de emprego. Novembro e dezembro são meses que tradicionalmente o varejo contrata temporários para suprir as demandas das festas de final de ano. Lojas de artigos de uso pessoal e doméstico e hiper e supermercados somadas ao ramo de vestuário deverão responder por cerca de 82% das vagas oferecidas pelo varejo. O presidente da FEComércio, Aderson Frota, diz que está otimista para uma retomada no setor. Apesar das dificuldades, nós teremos um crescimento e esse crescimento vai ser revertido na contratação que já vem acontecendo desde o final de setembro até o final do ano. E que a economia possa reagir em 2021. A economista Denise Cassama fala que a população segue fazendo compras. É normal haver um impulsionamento das vendas por conta do Natal. Isso, independente de crise ou não, o brasileiro não resiste a fazer as suas compras de Natal. Porém, os hábitos de consumo vão ser menores, né? Acredito que esse, mais do que nunca, vai ser o Natal das lembrancinhas. Segundo a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, o volume de vendas não deve cair nos 2 últimos meses do ano, mas o de contratações temporárias deve manter um número próximo ao de 2019. A expectativa para o último trimestre do ano é de abertura de 400 mil vagas no país. Aqui mandando alô para um casal que está casando hoje. Coisa boa, hein? Olá, Band News. Gostaria de desejar uma ótima semana, uma boa semana a todos e mandar um abraço especial para Amanda Cesário e o Romilton. Ambos estão casando hoje. Parabéns aí ao casal. Felicidades. Muitas felicidades para vocês, para toda a família. E que nesse momento de pandemia, né, muitas pessoas têm aumentado, inclusive, o número de casamentos nesse período de pandemia. E
pessoas fazendo coisas simples, né? Não convidando muitas pessoas, mais do que 10 já é muito difícil ter. E muitos optam por fazer o casamento civil mesmo, que é ali você, a sua noiva, mais uma ou duas testemunhas. Depois de lá, fazem um jantar ou não. Lua de mel, casa. Exatamente. Quem está desejando aqui tudo de bom para o casal é o Diego Gustavo. Diego, forte abraço para você também. E tá dado aí o alô para Amanda Cesário e o Romilton, que hoje estão casando. 8h49, vamos falar de um assunto de reclamação do ouvinte. Você tem voz aqui, pode mandar inclusive mensagem com a sua sugestão de pauta. Teve um ouvinte que falou de uma situação complicada ali na zona Centro-Sul. Eles estão reclamando bastante de um descaso de uma rua repleta de buracos e que até agora não tiveram nenhuma resposta aí por parte dos órgãos públicos. Vamos conferir na reportagem de Beatriz Silveira. Os moradores do conjunto Beija-Flor 2, na zona centro-sul da capital, há cerca de 3 meses, enfrentam problemas com a infraestrutura da rua, onde a população está jogando lixo dentro do buraco e complicando ainda mais o cenário. A situação dos moradores piora ainda mais quando chove, como relata o morador Aloysio Rocha. Esse buraco, ele já faz aproximadamente 2 a 3 meses, né, que começou bem pequeno, né, um diâmetro pequeno, e foi aumentando. E como vocês podem notar, existe aí uma tubulação parece ser cano de esgoto, né, aproximadamente 100 a 200 milímetros. Segundo ele, denúncias já foram feitas para a Prefeitura de Manaus, porém nada foi feito e as obras não aconteceram. Então, eu acredito que aqui precisa ter um trabalho de engenharia. Existe uma cratera enorme dentro. O pessoal já está batizando isso aqui, inclusive, de uma caverna, além da tubulação, mas adentra, né? Existe uma área enorme, uma cratera enorme dentro. A preocupação é, numa chuva, por exemplo, uma criança ou uma pessoa, né, não importa, um adulto, venha cair nesse buraco. O morador apela para que os trabalhos de infraestrutura sejam feitos no local, já que a tubulação das casas está exposta na rua, podendo causar risco de acidentes. A gente não faz ideia de qual casa que sai essa tubulação e não sabemos quanto tempo existe, talvez desde a época que o conjunto foi construído, né, que as casas do conjunto aqui foi construído. A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, a CEINFRA, mas não obteve resposta até o fechamento dessa matéria. Infelizmente, o Requalifica, né, que é o programa para a infraestrutura da Prefeitura de Manaus, não conseguiu atingir todas as ruas. Pelo menos as principais de cada bairro a gente sabe que conseguiu, mas e as transversais, e lá dentro, né, onde mora a mesma comunidade, infelizmente, não chegou até lá. E aí, vira e mexe, a gente tem reclamação, claro, de ouvinte reclamando das ruas esburacadas, sem poder passar com carro. Imagine a pé, nesse momento onde a gente vive com as chuvas já, deve ser um transtorno muito grande, né, para essas comunidades, não é fácil. Sem dúvida. A gente tem visto aí algumas obras acontecendo na capital amazonense, inclusive algumas melhoras, né, na área do distrito. Ali era uma situação muito complicada e muito ruim para quem circula naquela região. Inclusive, distrito é um ponto muito visado porque recebe ali dezenas de pessoas, donos de empresas, e a pessoa que chega aqui e vê o distrito naquela situação pode pensar, como é que eu vou colocar minha empresa aqui, né? Apesar de todo o desconto e tudo mais, é um ponto que precisa ser analisado. Mas está sendo revisto isso aí e as obras estão acontecendo, estão quase sendo concluídas. Fizemos uma reportagem recente, mas o que não faltou, Samara, foram reclamações nesse período da obra. A gente sabe que é importante, é fundamental, é benéfico, porém a estratégia que foi feita ali para fazer a obra, muitos ouvintes reclamaram porque gerou um problema, principalmente na Buriti. Agora melhorou. Hoje passei por lá. Para quem sai da rotatória do Armando Mendes e segue em direção à rotatória da Suframa, está completamente liberada. Antes não estava. Você tinha que fechar nas rotatórias, seguindo uma via no sentido da rotatória. Dava uma volta e quando fechavam, ficavam 2 vias.
E aí você tinha que esperar. Se viesse um caminhão, você tinha que esperar ele passar para poder você ir. Porque era muito estreita. Mas agora melhorou um pouco o trânsito. Ainda bem. Falando de trânsito, tem um ônibus, um micro-ônibus. Um micro não, é um ônibus mesmo. Em pane mecânica, na rotatória da Suframa, na aproximação com a Avenida Silves. Tem agentes de trânsito no local e a empresa, é um ônibus particular, a empresa já providenciando a retirada desse veículo. Então, agentes de trânsito já acompanham essa situação. Então, siga com atenção, condutor, na rotatória da Suframa, esse ônibus em pane mecânica, já na aproximação com a Avenida Silves. Agora, 8h54, a gente tem informações com o repórter Guilherme Guedes sobre o aumento no número de veículos removidos para parqueamento do Detran este ano em Manaus. Ser parado em uma blitz e ter o veículo apreendido é uma daquelas situações que certamente ninguém deseja passar. De janeiro a outubro desse ano, quase 2.500 veículos são removidos para o parqueamento do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, Detran. O número mais que dobrou em comparação ao ano passado. Em todo o ano de 2019, foram 1.185 veículos removidos durante as fiscalizações do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito. Existem inúmeras situações em que o condutor pode ter o veículo apreendido, conduzir o veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado no Detran, falsificar documento de habilitação, dirigir com a CNH cassada ou suspensa, bloquear a via com o veículo, entre outras. O autônomo Maxwell Moura não se atentou quanto ao documento atrasado e teve o veículo apreendido. Ser pego numa blitz por documentação atrasada, o carro pode ser preso ou não? Porque já ouvi vários advogados falando que isso não pode ocorrer. O diretor técnico do Detran AM, Amorini Tomás, explica que além da remoção do veículo, as multas podem pesar no orçamento e os pontos acrescentados na CNH muitas vezes resultam em complicações mais sérias, como a suspensão do direito de dirigir. O Detran já dispõe de um outro parqueamento e a gente está aguardando um tempo hábil, né, para esses condutores liberarem esses veículos e no prazo de 5 dias, se a infração não prevê um agravante, a gente já está fazendo o transporte dessas motocicletas para o outro parqueamento para aliviar aqui a quantidade existente nesse parqueamento. Ao ser apreendido, a primeira recomendação é regularizar a situação do carro o quanto antes. Se não for regularizado em até 6 meses, o veículo poderá ser leiloado pelo Detran. E ainda sobre trânsito, sobre documentação do condutor, o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, vai retomar os prazos de processos relacionados a serviços de trânsito a partir do dia 1º de dezembro. Estava conversando aqui com o Arthur, a gente estava falando sobre carteira vencida. O Arthur conseguiu, né? Não Sim. Esperou que esse prazo, né, viesse aí a vencer para fazer a renovação da carteira só no ano que vem. Muito pelo contrário, você conseguiu fazer isso esse ano mesmo pelo Detran Esse Amazonas. ano. Eles estão com um serviço muito simples. No próprio site do Detran, você entra lá, na parte principal, tem lá o passo a passo, renovação simplificada da CNH. Você coloca os seus dados, o dado da sua habilitação, você emite na hora ali o boleto, tanto do exame de vista e a taxa do Detran. Você não paga mais do que R$100, eu penso. E aí você já marca, já liga para a empresa, marca o seu exame. De lá ele já diz, daqui a 2 dias você vai buscar a sua habilitação. Marca no site, né? Porque tudo tem que agendar, faz o agendamento e recebe. Eu acho que em menos de 4 dias, menos de 5 dias você recebe a sua carteira. Então não há necessidade também de esperar, né? Mesmo com esses prazos que foram estabelecidos por causa da pandemia, é importante você andar dentro da lei, porque você com carteira vencida, aí causa um acidente. Mesmo que esteja dentro da lei aí, pode ter algum tipo de problema. Não, e foi o que aconteceu, agora você me fez lembrar, foi o que aconteceu com o motorista do micro-ônibus alternativo amarelinho, que se envolveu num acidente na semana passada, onde resultou no capotamento do veículo e 10 pessoas feridas, sendo que 7 foram levadas para o hospital e uma estava em estado grave. Esse motorista estava com a carteira vencida, mas estava, segundo essa resolução do CONTRAN, dentro do prazo por causa da pandemia. Então, apesar de estar com a carteira vencida, ele tinha essa resolução aí do CONTRAN que beneficiava ele, está respaldando ele. Mas mesmo assim,
como ele causou um acidente ferindo várias pessoas, ele foi preso e está no centro de triagem lá masculino, né, da Secretaria de Administração Penitenciária. Então, está dado o recado que a partir do dia 1º de dezembro, o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, vai retomar os prazos de processos relacionados a serviços de trânsito. Então, fique atento, eles vão dar um prazo aí a partir do ano que vem para as pessoas regularizarem, dentro da medida do possível, toda a carteira vencida, também o documento do carro que esteja vencido para regularizar, enfim, todos os prazos vão ser dados para a pessoa aí regularizar a sua documentação junto ao Detran Amazonas. Tecnologia, com Orson Lacerda. Um dos sistemas operacionais mais conhecidos está fazendo aniversário, Orson. Pois é, Maíra. Na verdade, foi na última sexta-feira, dia 20, que o Windows completou 35 anos desde que ele foi instalado pela primeira vez num computador fora da Microsoft, né? O Windows 1.0 chegou naquele momento, 35 anos atrás, para substituir o que a gente tinha na época, que era o MS-DOS. Os mais velhos talvez se lembrem, né? Aquela tela preta com letrinhas verdes, que a gente tinha que digitar uns comandos meio esquisitos para o computador fazer qualquer coisa. E o próprio Bill Gates, ele dizia que o Windows 1.0 era desenhado para pessoas que eram muito exigentes e que precisavam fazer trabalhos mais especializados, digamos assim, com seus computadores pessoais. E a gente vai falar sobre outro tema hoje também, que é o Pix. Veio com a promessa de ser gratuito, mas agora a história já está mudando, não é isso, Orson? Pois é, Maíra, né? A tecnologia evolui, oferece para a gente ferramentas novas, o Pix é uma evolução importante para o setor financeiro nacional, mas infelizmente parece que o governo, mais uma vez, está enxergando nessa ferramenta tecnológica um jeito de arrecadar mais dinheiro, né? A gente, na semana passada, o ministro Paulo Guedes, dizendo que enxerga o Pix como uma estrada digital e ele quer criar um pedágio nessa estrada, cobrar taxa ou imposto, enfim, de algum jeito, dessa taxa, falando que vai esperar passar as eleições para falar disso, né? E vamos falar também sobre compras. A Black Friday está chegando, a semana inteira, na verdade, de promoções que, claro, trazem grandes oportunidades, mas também o consumidor precisa estar de olhos bem abertos, né, Orson? Pois é, Maíra, muito abertos. Esse ano em particular, porque o comércio online deve explodir esse ano, né? Até em função da pandemia, os especialistas, analistas de mercado estão prevendo um crescimento de mais de 70% nas compras online esse ano da Black Friday, né? E aí, claro, né, Maíra, onde há dinheiro, há sempre também muita gente querendo aplicar golpes, né? Então eles já estão se espalhando pela internet, chegando por e-mail, pelo WhatsApp, por todos os lados. Não clique no link. Se você achar que aquela loja realmente está fazendo aquela promoção, vá lá no navegador de internet, digite o endereço da loja e aí veja se aquela promoção realmente existe, mas não clique nesses links, então todo cuidado é pouco. Pois é, fique de olho. Se você tem uma dúvida, escreva para cá, tecnologia@bandnewsfm.com.br. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. IOF, IPI, ISS, IPVA, IPBI, EFD, ECD, ECF, DCPF, DIF. Você, contribuinte, sabe o que significam todas essas siglas? E sabe o quanto elas custam para o seu bolso? Fique ligado na programação da Band News FM para acompanhar o Minuto do Contribuinte. Com dicas e exemplos práticos, o advogado e contador Daniel Calderon trata de temas como a carga de impostos, a reforma tributária e o sistema brasileiro. Tudo isso de forma simples e direta, para você e para a sua empresa. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de serviços de segurança e facilities. Com a Western Union, você envia dinheiro de graça na Black and Yellow Weeks de uma conta bancária no Brasil para contas no exterior no site wu.com ou no aplicativo. Até 27 de novembro. Aproveite e envie hoje mesmo para sua família ou para despesas de viagens. Aplica-se IOF, taxa de conversão de moeda. 19 é legal. Amazonino tem soluções de verdade para o esporte e lazer. Ampliação do programa Bolsa Atleta. Construção e recuperação de campos de futebol, quadras de esportes e áreas de lazer nos bairros. Modernização das mini-vilas olímpicas. Acesso à internet gratuita em espaços públicos. É Negão! Vai, Negão! Amazonino é o verdadeiro candidato do povo. 19 é legal.
Coligação Juntos Podemos Mais. Podemos, MDB, PSL e Cidadania. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Você ouve Band News Manaus. Nove horas 4 minutos, mais um bloco do Band News Manaus, continuando aqui com as atualizações, mas claro, você participa pelo 993-519370. Temos informações ao vivo sobre o aumento da ocupação de leitos no estado do Amazonas. Conta pra gente, Gabriele Moura. Gabriele Moura. Bom, daqui a pouco ela vem trazer as informações sobre o aumento no número de ocupações de leitos aqui no estado do Amazonas. A gente sabe que os casos vêm aumentando aqui na capital, o número de mortes a gente não viu esse aumento, apesar do que no fim de semana teve um dia que teve 20 mortes, então preocupa bastante. Temos aqui já a nossa repórter Gabriele Moura com os detalhes, conta pra gente. O Amazonas está com 85,3% dos leitos de UTIs para Covid-19 ocupados. Os dados foram divulgados ontem pela Fundação de Vigilância em Saúde. O estado registrou 131 novos casos de Covid-19 e mais 8 mortes pela doença. No total, 173.477 pessoas já foram infectadas pelo coronavírus no estado e 4.779 morreram pela doença. Nesta edição, 19 municípios não atualizaram o sistema de informação para a consolidação dos dados do boletim. É bom ficar atento a isso, gente. Está aumentando no Brasil, aumentaram os casos na Europa, aumentaram os casos principalmente nos Estados Unidos e no Brasil não é diferente. Algumas capitais, Belo Horizonte, em Minas Gerais, esse número já assusta por lá. Então, vamos manter, né, o que diz a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas, manter distância, manter máscara e principalmente a higienização das mãos e evitar aglomerações que infelizmente continuam na capital amazonense, principalmente nas festinhas onde são fechadas, as fiscalizações continuam, mas infelizmente tem gente que não compreende esse momento e continua, não quer saber, quer ir para a festa, quer se divertir, só quer saber do momento. E esse momento ainda requer muita atenção por parte da população, onde vivemos ainda uma pandemia da Covid-19. Agora temos informações ao vivo também com a repórter Tawane Costa sobre uma festa clandestina com 2.000 pessoas que foi encerrada no fim de semana. Conta pra gente como é que... festa, né? Olha aí, 2.000 pessoas. 2.000 pessoas. 2.000 pessoas. Conta pra gente aí, Tawane. Isso mesmo, Samara e Arthur. Após dezenas de denúncias ao Serviço Emergencial 190, a Central Integrada de Fiscalização fechou uma festa ilegal que ocorria na Avenida Natan Xavier, no bairro Novo Aleixo, na zona norte de Manaus, na noite de ontem. Cerca de 2.000 pessoas estavam no local, a maioria adolescentes. A festa irregular ocorria no meio da rua, impedindo aí o fluxo de veículos de pessoas que circulavam pela via. Segundo os relatos recebidos através de denúncias, aos poucos o evento foi atraindo uma verdadeira multidão. Os sons vinham de chamados paredões e com a chegada das forças policiais, o público dispersou rapidamente. Todo mundo pegou o beco, né? Lá vem a polícia, era a Rocan, gente. A Rocan baixou lá, várias viaturas, várias equipes policiais. Aí todo mundo pegou o beco, mas nessa situação uma das pessoas por lá foi presa, estava com uma motocicleta sem placa e ela tinha restrição de roubo, estava com celular também, enfim. Teve uma pessoa que foi presa nessa festinha que estava ocorrendo no meio da rua, lá na meio Natan da Xavier. rua. E teve uma outra É a área festa, do Guilherme, né? Condomínio do Guilherme por lá. Ô Guilherme, coitado, não dorme por causa dessas situações de paredão que acontecem na Natan Xavier.
Mas ainda bem que os moradores, comerciantes lá denunciaram e depois de dezenas de denúncias ao 190, a polícia bateu por lá. Eu ia perguntar... No sábado também teve outra com 500 pessoas. Isso que eu ia falar. Eu ia perguntar se essa era aquela que teve um evento chamado Escondidinho. Essa foi no sábado. Essa foi no sábado, Escondidinho. Acho que não estava muito bem escondidinho, não, né? Escondidinho não tinha nada. 500 pessoas achou, lá. Né? E não é a primeira vez, salvo engano. E essa Estão sempre fazendo lá a fiscalização no Tarumã. Tarumã, justamente. No Tarumã, aquela região, como sempre, tem registrado festas e o número é altíssimo de pessoas. Inclusive lá já tivemos festas que foram registradas com esse número de 2.000 pessoas. Mas a Central Integrada de Fiscalização, atuando aí no fim de semana, também flagrou e fechou esse estabelecimento. Obrigada, Tawane, pelas informações. Então, pessoal lá do Escondidinho, já mudar o nome aí da festa, porque de Escondidinho, gente, não tem nada. A polícia recebeu a denúncia, vai bater lá. Às vezes demora, né? Porque eles vão pegando assim um monte já. Vai pegando assim, vão fazendo a lista das festas clandestinas que continuam acontecendo, porque festa está cancelada. O decreto do governo do estado ainda está valendo. Festas estão canceladas. O que está valendo é o funcionamento de restaurantes até às 10 horas da noite. O governo abriu exceção para os flutuantes, mas mesmo assim sem banho de rio. Só podem funcionar como restaurantes. Temos informações agora de Brasília com Natália Pazzi. O presidente Jair Bolsonaro afirma que faz uma gestão pensando no desenvolvimento sustentável e critica o que chamou de falsa narrativa de nações menos competitivas contra o Brasil. Em reunião por videoconferência no G20, ele falou sobre o meio ambiente em um momento em que o Brasil tem sido pressionado por outros países. Bolsonaro comentou a relação entre as negociações comerciais e a agenda da sustentabilidade. Disposto não apenas a buscar novos acordos comerciais, mas também a assumir novos e maiores compromissos nas áreas do desenvolvimento e da sustentabilidade. Ao mesmo tempo em que buscamos maior abertura econômica, estamos cientes de que os acordos comerciais sofrem cada vez mais influência da agenda ambiental. Pensa Manaus. Rotina. Com Marcelo Seráfico. 9h11, Marcelo Seráfico conosco todas as segundas-feiras no Pensa Manaus Rotina. Marcelo Seráfico, que é sociólogo do Departamento de Ciências Sociais da UFAM. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Arthur. Bom dia, Samara, também. Bom dia. E ouvinte. Marcelo, na semana em que foi celebrada o Dia da Consciência Negra, houve aquele episódio lamentável em uma rede de supermercados, no caso do Carrefour, em que um homem negro foi espancado, agredido ali até a morte. Vale lembrar que as mortes de negros causadas por violência física cresceram 59% no Brasil em 8 anos, uma incidência 45 vezes maior que a taxa medida em relação a cidadãos brancos no mesmo período, segundo dados disponíveis do DataSUS. Como é que a gente pode mudar, ou como as pessoas podem mudar? Claro, não são todas, né? Mas essa postura que ainda está enraizada no país do preconceito, Marcelo. Arthur, nós já tratamos ou desse assunto diretamente, ou de outros correlatos, várias vezes aqui no Pensa Manaus Rotina, né? E, lamentavelmente, a situação vivida por essa pessoa negra em Porto Alegre é uma situação emblemática do modo pelo qual se reproduzem no Brasil não apenas os preconceitos, não é, mas práticas que se imaginaria que no século XXI já não fossem corriqueiras. Então, veja, o assassinato por meio de espancamento ocorreu numa das redes ou corporações multinacionais mais importantes do ramo da alimentação. Isso me parece emblemático. É uma rede que opera em todo o mundo e que supostamente tem preocupações acerca do combate ao preconceito, tem dentro da sua área
um fenômeno, um ato de barbaridade desse acontecendo. Como é que a gente pode, então, pensar a superação desse problema? Eu acho que há várias questões. A primeira delas tem a ver com as condições materiais de vida, tanto das pessoas que são objeto de preconceito, e os negros são dos principais no Brasil, por conta do nosso histórico de escravidão. Notem que o que aconteceu no Brasil agora aconteceu há alguns meses também nos Estados Unidos da América do Norte, em situação muito semelhante. Quer dizer, 2 dos maiores países escravocratas que o mundo conheceu, né, que já se viram livres do preconceito, ou digamos assim, da escravidão há mais de um século, e, todavia, continuam experimentando situações em que a barbárie é quase que naturalizada. Não é? Por muitos, a negação sistemática da própria existência do preconceito, o que significa dizer que são necessárias algumas ações, de um lado, vinculadas, sim, à educação, à consciência, né, à formação cidadã, que é um pressuposto das sociedades modernas, não é? O tratamento dos cidadãos como iguais entre si, mas, de outro lado, é fundamental criar as condições para que, de fato, e não apenas de direito, os cidadãos sejam iguais ou tenham condições de igualdade, seja no trabalho, seja nas relações familiares, porque o preconceito também tem esse dom de se multiplicar. Ele é preconceito contra o negro, ele é preconceito contra a mulher, ele é preconceito contra o indígena, e no Brasil nós padecemos de um grave e profundo preconceito também, que é o preconceito contra os pobres. Não é? As elites brasileiras, a classe dominante brasileira, alimenta o que a gente poderia chamar de uma espécie de demofobia, ou seja, tem verdadeiro pânico e horror aos pobres que ela mesma produz. Quer dizer, sem a superação desse problema da pobreza, sem, portanto, que haja uma plena conscientização acerca dos modos pelos quais o preconceito se reproduz nas consciências, nas práticas cotidianas, dificilmente nós vamos conseguir nos ver livres dessa estrutura de reprodução, que é reprodução de desigualdade, mas reprodução de preconceitos, de visões negativas e falsas, forjadas contra o outro, e esse outro pode ser a mulher, o índio, o negro, como eu falei anteriormente. Dificilmente nós vamos conseguir superar isso. Portanto, há um mal absurdo de que padecem boa parte das elites e da classe dominante brasileira. Esse mal precisa ser extirpado. Verdade, Marcelo. Eu aproveito aqui, o nosso ouvinte está interagindo com a gente, o nosso ouvinte final de telefone 9979, ele diz que no Brasil não há racismo, apenas preconceito de cor. É isso mesmo, Marcelo? Olha, ele teria que fazer essa distinção, né? O que é racismo e o que é preconceito de cor. Né? O racismo é aquela prática que se origina de uma pessoa em relação a outra em virtude de algum estigma ou de alguma característica negativa atribuída a essa outra pessoa. No caso de que estamos tratando, estamos falando de preconceito de raça. Né? Quer dizer, o fato de uma pessoa ser de uma cor determinada, no caso negro, né, faz com que ela seja vista de maneira rebaixada na sociedade brasileira. E isso tem, digamos assim, raízes históricas, mas também tem o modo como essa história se reproduz ao longo do tempo. Daí que se diz que no Brasil o preconceito e o racismo são estruturais. Por quê? Porque eles não apenas estruturaram a sociedade brasileira, a formação da sociedade nacional brasileira, como eles continuam a se reproduzir dentro das estruturas de dominação, de poder, as estruturas econômicas, enfim, as relações sociais acabam sendo conduzidas e orientadas por esse tipo de visão acerca do outro, né, de compreensão do outro. E geralmente é uma compreensão fundada em uma vasta ignorância, né, acerca do que nos faz, afinal, sociedade. Marcelo, que outros fatores podem contribuir com essa violência contra os negros no país? Olha, eu acho que nós estamos vivendo,
eu acho que tem esses fatores, digamos, de natureza socioeconômica, além da necessidade de adoção de políticas sistemáticas de combate, como vinham sendo adotadas ao longo do tempo, né, a despeito de diferenças entre governos, que podem minimizar, né, mas o dado mesmo que você leu revela que de 8 anos para cá o problema da violência contra os negros tem se agravado. E eu diria que mais recentemente, não é, quer dizer, as condições socioeconômicas do Brasil têm se deteriorado ao longo desses últimos anos. Mas para agravar essa condição, nós temos governantes que negam o preconceito, negam o racismo e atribuem às formas de combate ao preconceito e ao racismo uma espécie de importação de práticas que são típicas de outros lugares. Ou seja, eles não apenas negam a realidade, como eles negam a importância do combate a essa realidade perversa. Na verdade, esses sujeitos, e nomeadamente o vice-presidente da República e o presidente da República, agem de maneira perversa nesses casos, né? É uma perversidade política o que eles fazem quando dizem os absurdos negacionistas que dizem. E não há dúvida que para que a gente tenha uma sociedade democrática em que cada pessoa seja encarada como cidadão digno de respeito, é preciso combater esse tipo de posição. E o nosso ouvinte aqui, final de telefone 2743, já agradecendo por você ter falado desse negacionismo, até mesmo por parte do Mourão, na semana passada, em relação a essa situação aí dos negros no Brasil. E, Samara, só para concluir, acho que nosso tempo está acabando, mas o Brasil tem sido um país que tem dado grande contribuição acerca da questão racial, né? Desde a década de 40 do século passado, alguns estudos vêm sendo realizados aqui, como também nos Estados Unidos, que é outro país que tem dado contribuições para a compreensão desse problema, que muitas vezes essa contribuição é colocada de lado, né? Ela vem normalmente de áreas do conhecimento que esses mesmos senhores fazem questão de ignorar, como a sociologia, a antropologia, até a ciência política, mas também a geografia hoje em dia, né? A filosofia tem reflexões importantes sobre o tema. Portanto, você veja que há uma espécie de pacote negacionista, né, que orienta essas decisões do governo brasileiro atual, que tendem, e me parece que evidentemente mostram isso, a agravar o problema do preconceito e do racismo. Não, contra os negros é emblemático e trágico, né? Mas isso se estende a vários outros grupos e categorias sociais, né? E é preocupante que muita gente ainda não perceba isso, não perceba quão perversa, né, é essa atitude daqueles que governam o Brasil hoje. Marcelo Seráfico, muito obrigado pelos esclarecimentos, pelo comentário em relação a essa temática. A gente com certeza vai voltar com esse assunto em outras oportunidades aqui no Pensa Manaus Rotina. Um ótimo dia, uma ótima semana. Para você, para a Samara e os ouvintes também, Arthur. Muito obrigado. Sua viagem, com Ricardo Freire. Ando viajando na viagem de fugir com você. Bem-vindo a bordo. Semana passada eu fiz a minha primeira viagem de turismo desde o início da pandemia. Foi uma viagem a Trancoso, na Bahia, que eu comprei e paguei em janeiro para viajar originalmente em maio. Se por um lado a viagem foi muito boa, eu desliguei, relaxei, peguei sol, me hospedei num hotel que eu adoro, por outro lado, eu fiquei decepcionado e preocupado com o comportamento das pessoas. Ao contrário do que eu vejo nos lugares por onde eu ando, nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, onde 80% das pessoas estão saindo na rua de máscara e uns 50% estão usando direito, né, cobrindo a boca e o nariz, lá em Trancoso, se tinha 10% de gente usando máscara na rua, era muito. Mas se esse público que estava lá em Trancoso e em Porto Seguro for representativo da massa atual de viajantes, me parece que o pessoal está encarando a viagem como uma desculpa
desculpa para não usar máscara, como se o vírus tirasse férias. Então, nessas minhas pequenas férias, eu me vi fazendo mais esforços para evitar pessoas do que eu preciso fazer na rua Visconde de Pirajá, em Ipanema, onde as calçadas estão sempre movimentadas. E vi muita gente viajando em grupo de amigos e fazendo festa no hotel, no restaurante. Não é o momento para festa. A festa é a porta de entrada da segunda onda. O momento é para desconfinar com responsabilidade, usar a viagem para mudar de ares, não para fingir que a pandemia acabou ou para botar para quebrar enquanto o próximo lockdown não vem. Aliás, não existe motivo para as prefeituras e governos estaduais permitirem as mega festas de Réveillon que estão sendo vendidas à luz do dia. O turismo já está aquecido, todos os lugares vão estar lotados no Réveillon e nas férias, não precisam dessas festas. O trabalho tem que ser focado em como fazer os grupos não interagirem, não em criar mega aglomerações. Do jeito que está, a gente está flertando com o perigo e não é por falta de exemplo. A Europa mostrou o que acontece quando a gente relaxa os cuidados com o vírus. Vai por mim? Viaje na viagem. Ando viajando na viagem de viver pra te amar. Band News FM. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Minuto do Contribuinte, com Daniel Calderon. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de segurança patrimonial e prestação de serviços. Olá, contribuintes. Vamos pensar juntos. Até o ano de 2002, o PIS e o COFINS eram calculados, em regra geral, sobre o faturamento de sua empresa. Fácil, uma porcentagem direta sobre uma base de cálculo. Ok. A partir de então, criou-se um outro método que leva em consideração o mesmo faturamento, porém com descontos de créditos previstos em lei e outras alíquotas. Temos dois regimes agora. Olha esse exemplo. Minha empresa faturou 100 mil e está no primeiro regime. Pagou 3,65% direto do faturamento, ou seja, R$ 3.650. A empresa do meu vizinho faturou os mesmos 100 mil e está no segundo regime. Apurou um crédito de 60 mil, portanto, usou a base de cálculo de 40 e pagou sobre essa base 9,25%. Resultado final do imposto, R$ 3.700. Praticamente o mesmo. Pergunta, quem gastou mais para calcular tudo isso? O meu vizinho pagou o mesmo imposto pelo caminho mais difícil, menos eficiente, mais custoso, não só para ele, mas para o governo também. Vou chamar isso de custo da ineficiência tributária brasileira. Acessem o nosso podcast para mais informações sobre impostos. Até mais! Mais que um fornecedor, o Grupo GR é seu parceiro quando o assunto é segurança. Cuidamos de pessoas e patrimônios, unindo experiência, estratégia, capital humano e soluções tecnológicas. Com 28 anos de mercado, o Grupo GR investe anualmente em inovação nas áreas de segurança e serviços nos mais diferentes segmentos de mercado, como indústrias, shoppings, centros logísticos, instituições de ensino, condomínios e empresas. Acesse grupogr.com.br. Nesses 30 anos de Coca-Cola Brasil no Amazonas, aprendemos a estar juntos que só em todos os momentos. Nos bons, como na geração de empregos e no apoio a Parintins. E também em momentos como este, com doações para a população e para o sistema de saúde na luta contra a Covid-19. Isso tudo nós também aprendemos aqui. Amazonas e Coca-Cola Brasil. Há 30 anos, juntos que só. Davi 70 Prefeito. Pessoal, quero fazer um alerta. De novo, estão usando fake news para tentar prejudicar minha candidatura. Mas você sabe a verdade. Sou 100% ficha limpa e tive todas as minhas contas aprovadas pelo TCE. Também não tenho o apoio de nenhum poderoso. Pelo contrário, sou um dos maiores críticos do prefeito e do governador e dos grupos que dominam a nossa política há 40 anos. Querem me destruir, mas ao lado de vocês, me sinto cada vez mais forte. Coligação Avante Manaus. Avante Democratas. PROS. PTC. PMB, PRTB, PV. Milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de rádio mais ágil e completa. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
9h28. Governador Wilson Lima entrega hoje veículos para renovação de frota da Polícia Militar e Polícia Civil do Amazonas. O investimento é da Secretaria de Segurança Pública. Ao todo, são 61 viaturas destinadas ao serviço policial em 27 cidades do estado, incluindo Manaus. E essa entrega está acontecendo neste momento, né? No pódio da Arena da Amazônia. Estão sendo entregues aí pelo governador essas viaturas para auxiliar no trabalho das polícias civil e militar. Creches de Manaus já se preparam para o ano letivo de 2021. Fala pra gente, Beatriz Silveira. As escolas privadas começam a se preparar para o ano letivo de 2021, diante das incertezas que permanecem por causa da pandemia do coronavírus. A educação infantil, etapa que compreende as creches e pré-escolas, foi a mais impactada pela pandemia, devido às dificuldades de oferecer o ensino à distância para os bebês e crianças. Para o próximo ano, as escolas definiram medidas de segurança, como o uso de máscaras e higienização dos ambientes, junto às secretarias de saúde e órgãos de vigilância sanitária. No Pará, mais de 10 mil garrafas de bebidas alcoólicas são apreendidas sem nota fiscal em Marabá, sudeste do estado. A mercadoria, cujo valor foi estimado em R$85 mil, estava escondida em um caminhão. De acordo com a Secretaria da Fazenda, as bebidas estavam sendo transportadas sem a emissão de nota fiscal. Segundo a Secretaria, 2 termos de apreensão e depósito no valor de R$45 mil foram emitidos referente ao ICMS mais multa. Natália Pazzi tem as atualizações de Brasília. O presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde avalia que é preciso encontrar uma solução urgente para que o Brasil não desperdice quase 7 milhões de testes RT-PCR que vão vencer até janeiro. Entrevistado pela Band News FM, Carlos Lula disse que não sabia do estoque de exames que está parado, caso revelado pelo jornal O Estado de São Paulo. Ele também explicou como está a negociação dos secretários com o governo federal, destacando que os estados têm solicitado outros tipos de teste, não RT-PCR, por falta de insumos e equipamentos para coleta. Fazer o teste de RT-PCR indica quem vai ter a doença e quem pode disseminar a doença através de infectar outras pessoas. É o cara que, entre 1 e 4 dias, teve contato com alguém que estava infectado, se infecta e passa a desenvolver a doença. Mônica Bergamo, na Band News FM. Hora de conversar com Mônica Bergamo, o assunto de hoje. Defensorias públicas vão ao Conselho Nacional de Justiça pela manutenção das audiências de custódia presenciais. Calma, não desliga o seu rádio, porque a própria Mônica já fez a defesa do tema e escreveu aqui na pauta. Depois dessa, né? Não, mas bom dia, em primeiro lugar. Pois é, mas é isso. As defensorias, entidades ligadas aos direitos humanos do país todo vão apresentar hoje ao Conselho Nacional de Justiça, Megali, um ofício defendendo a manutenção dessas audiências de custódia em sua forma presencial. Explicando, então. Hoje, uma pessoa, quando é presa, ela tem que ser levada à presença de um magistrado que vai verificar pessoalmente as condições em que a prisão foi efetuada, se a prisão se justifica naquele momento e mais. Mas, isso é o principal, se houve tortura, se houve violência ou qualquer tipo de violação dos direitos do preso. As audiências de custódia, elas foram instituídas, Megali, justamente para prevenir e coibir a nossa tão conhecida violência policial, né? Mas há resistências, em especial, há resistências de alguns magistrados, há resistências em especial de órgãos policiais que alegam precisar se deslocar muitas vezes com esses presos até o juiz, comprometendo o efetivo nessa função, deixando outras funções a descoberto. Bom, há um movimento, portanto, de magistrados, de policiais, para que essas audiências se transformem em virtuais, feitas pelo Zoom. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que preside também o CNJ, ele já sinalizou que ele é sensível a essa demanda, levando, portanto, a um movimento contrário das defensorias, dessas entidades ligadas aos direitos humanos, que vão hoje, portanto, defender as audiências presenciais, porque só nesse ambiente o preso poderia falar livremente diante de um juiz que poderia tomar conhecimento dos fatos, ver se ele está íntegro fisicamente, ver suas condições, ver se não teve tortura, se não teve violência. E essas defensorias ligam a necessidade dessas audiências, Megali, inclusive a questões raciais. E veja que impressionante. No ofício que eles vão apresentar ao CNJ,
eles citam pesquisas de defensorias. Então, vou citar uma aqui, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que mostrou, essa pesquisa foi feita por causa dos 5 anos da implementação das audiências de custódia no Estado, mostrou que 77,4% das pessoas presas em flagrante, que são apresentadas nessas audiências, que foram apresentadas entre setembro de 2017 e setembro de 2019, eram negras. 38%, praticamente 40%, declararam, Megali, que tinham sofrido torturas e maus tratos. Portanto, é fato que existe a tortura e que existe o maltrato, muitas vezes na hora da prisão. Dessas pessoas, 80% eram negras, das que foram agredidas. Então, há números semelhantes em outros estados. Daí, essa questão da audiência presencial ser considerada crucial. Então, hoje, esse movimento importante das defensorias de advogados, de outras entidades ligadas aos direitos humanos, são várias, que vão ao CNJ pedir a manutenção das audiências presenciais como forma de civilizar um pouco, né, de prendeu, mas que não pode ser violento com ninguém. Mônica Bergamo volta com outras informações a qualquer momento ou amanhã neste mesmo horário. Um beijo, boa semana, Mônica. Até a semana que vem, não, até amanhã. Até amanhã. 9h34. Tem informações sobre a situação lá no Amapá. Moradores são contemplados com isenção das contas de energia. Detalhes com Tawane Costa. O presidente Jair Bolsonaro anuncia a isenção das contas de energia dos amapaenses. A fala ocorreu durante os trabalhos de restabelecimento da energia elétrica no estado, dias após o apagão que deixou várias cidades no escuro. A medida será publicada no Diário Oficial da União nos próximos dias. De acordo com Bolsonaro, os trâmites para que a compensação aos consumidores ocorra já estão encaminhados. Obviamente, a população sofreu bastante com isso. Por decisão, num primeiro momento, do presidente do Congresso Nacional, procuramos o ministro da Economia, Paulo Guedes. Já ouvimos todos os órgãos interessados, os responsáveis. Estamos na iminência, Davi, de assinar uma medida provisória para dar uma medida compensatória a todos os que foram prejudicados com essa falta de energia. Bolsonaro também afirmou que os esforços para a resolução do problema foram executados. Desde o começo, fizemos todo o possível para restabelecer a energia no Estado. Dizer não só ao povo amapaense que nós devemos lealdade absoluta em momentos difíceis que, porventura, vier a passar, pode contar com o governo federal, os seus ministros e com os demais órgãos que integram o governo federal. Acompanhado do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, Bolsonaro fez uma visita técnica à subestação Santana e de Santa Rita, que irão auxiliar no fornecimento de 20% da energia que o Amapá precisa. Alcolumbre afirmou que a medida vai minimizar o prejuízo das famílias que perderam os alimentos durante mais de 2 semanas desde o apagão. Esses 30 dias, a partir da edição da medida provisória, o governo federal vai cobrir a conta de energia integralmente de todo o povo amapaense. É o mínimo que a gente pode fazer diante da tragédia que nós vivemos. Em despacho publicado no Diário Oficial da União, a Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou em caráter excepcional o funcionamento das usinas. Segundo o ministro Bento Albuquerque, o fornecimento será normalizado nos próximos dias. Nos próximos 15 dias, nós vamos apresentar esse novo plano energético para a sociedade brasileira e, em particular, para o estado do Amapá. Nós podemos garantir que a segurança energética vai permanecer nesse estado daqui para frente. As 2 termoelétricas são operadas pela Eletronorte e, com isso, o racionamento de energia deve ser encerrado ou reduzido. Infelizmente, depois de terem ligado lá o botãozinho, né? Fizeram aquela festa, reunir autoridades para ligar um botão, gente. Um botão que não resolveu ainda o problema polar. Os amapaenses continuam sofrendo com falta de energia ou com racionamento de energia. Para completar, ontem à noite ainda aconteceu lá um pipoco na rede elétrica também, em um bairro lá do Amapá, e provocou também curto-circuito, todo mundo correndo, gritando de um lado para o outro. As imagens que a gente recebe das redes sociais. Então a situação ainda não foi totalmente controlada lá no Amapá e o povo lá ainda sofre. E o Corpo de Bombeiros, ele foi acionado, né? Estava investigando junto com a Polícia Civil se os incêndios que estão acontecendo nesse período, que tem aumentado, por sinal, tem relação com a questão do apagão. E que pode ter relação quando no racionamento, quando volta a energia, a carga pode vir com muita força em algumas localidades
E isso pode superaquecer, causar algum tipo de acidente. É o que está acontecendo. Que tá acontecendo queimando, lá. Né? Tem muita gente que está com eletrodoméstico, geladeira, televisão, tudo queimando por causa dessa oscilação da energia. Né? Exatamente. Volta com tudo. Mas esse problema, né? E a previsão é agora, daqui a 3 dias, no dia 26, do retorno 100% da energia elétrica. Vamos estar acompanhando de perto para saber se isso vai ser resolvido daqui a 3 dias. Nossa produção está dizendo que o presidente se reúne hoje 2h30 da tarde com o ministro Paulo Guedes. Talvez aí ele fale e assine sobre essa isenção da conta de luz dos moradores do Amapá, do qual ele prometeu. Pelo menos isso, né? Tem isenção dessa conta de energia. Esse mês de novembro. Ninguém merece pagar energia diante de um problemão desse que causou prejuízo. O pessoal sem poder ir trabalhar. Quem está indo trabalhar, eu conheço uma equipe de comunicação lá no Amapá que estava tomando banho no próprio trabalho. Tem gente que não conseguia dormir. Aí pedindo para o diretor da redação, posso ficar por aqui? Já ficava por lá mesmo, levando colchonete, tomando banho no trabalho, gente. Para poder dar conta, para poder descansar. Porque uma coisa é você ir para o trabalho, aí tem o estresse do trabalho, a correria, e voltar para casa, outro estresse, onde você tem que correr atrás de água, tem que saber o que pode ser feito para almoçar, para jantar, enfim. É um estresse muito grande que o nosso povo aqui do Amapá está sofrendo na região norte. E olha que situação. Isso abre aí até uma discussão para saber se isso pode acontecer em outros estados, né? Como a gente já viu manifestação de deputado, o próprio deputado Serafim Corrêa falou desse assunto, que o Amazonas poderia também acontecer isso. E se isso acontecesse com a gente, como estaríamos? E nessas distâncias que temos aqui no estado do Amazonas, para chegar em um município demora muito tempo, e alguns não dá para ir de avião, tem que ser de barco. É uma situação que poderia complicar ainda mais se acontecesse aqui com a gente. O povo do norte sofre. Sofre muito. Todo o norte sofre com essa situação da energia elétrica, principalmente nossas comunidades mais distantes que precisam de luz, que precisam de energia e fica só na promessa e eles continuam lá na lamparina, no lampião, na luz de vela e olha lá. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Com a Western Union, você envia dinheiro de graça na Black and Yellow Weeks de uma conta bancária no Brasil para contas no exterior no site wu.com ou no aplicativo. Até 27 de novembro. Aproveite e envie hoje mesmo para sua família ou para despesas de viagens. Aplica-se IOF, taxa de conversão de moeda. Davi Almeida foi líder do governo José Melo na Assembleia do Estado. Davi Almeida foi contra o impeachment de Wilson Lima por desvios na saúde. Davi Almeida foi acusado por Ricardo Nicolau de esconder o apoio político de Wilson Lima. Você acha que este é o histórico de um candidato que veio do povo? É este o prefeito que você quer para Manaus? Amazonino, o verdadeiro candidato do povo. Coligação Juntos Podemos Mais. Podemos, MDB, PSL e Cidadania. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de rádio mais ágil e completa. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. A gente estava falando aqui, retornando ao assunto da festa lá na Natan Xavier. Isso. 2.000 pessoas reunidas e os paredões bombando. A gente lembrou aqui que é exatamente isso que está acontecendo hoje em São Paulo, no Rio de Janeiro e principalmente em São Paulo. Por causa do decreto de fechamento de casas noturnas, né, as que estão funcionando de forma clandestina, as festas agora estão indo para a rua. E lá é o que mais acontece, principalmente em São Paulo. E no Rio de Janeiro, nas quadras, de forma escondida também, Sim. nas quadras de esporte, enfim. E isso acontecendo aqui em Manaus também, então a polícia tem que ficar atenta realmente para essa situação, para as denúncias que o 190 recebe, que o 190 recebe, para justamente averiguar sempre, porque se isso ganha corpo, daqui a pouco acaba a pandemia, se Deus quiser, com a vacina no ano que vem, e essas festas vão se acostumar a ir na rua, né, reunindo
centenas e centenas de pessoas. Então, parabéns aí à Rocan, polícia que atendeu aí as dezenas de reclamações sobre essa festa que está acontecendo na rua, fechando a Nathan Xavier, lá na zona norte de Manaus. E tem que ser isso mesmo, gente. Tem que ir para cima, porque dispersar, porque se eles tomarem gosto da situação, aí vai ser difícil depois. Outro problema, né? A poluição sonora. Já pensou? Você quer descansar, final de domingo, sabendo que você já vai enfrentar uma semana. Fora a gente que trabalha também em ritmo de plantão, né? Que quer descansar e de repente um paredão no pé do teu ouvido com aquela música que você de repente não gosta e tá lá, porque treme tudo, né? Quando eles passam também pelas ruas da cidade, porque se ficasse só ali nos paredões em algumas ruas à noite, mas não fica. Eles passam pelas ruas, transitando pelas ruas da cidade, e quando passa, treme tudo dentro de casa. Gente, é muito triste. Imagine todos eles reunidos numa rua só. Deram trabalho, mas ainda bem que a polícia foi lá acabar com a festa. 9h43 e 41 sepultamentos são registrados nos cemitérios da capital amazonense no dia de ontem. No Amazonas, mais de 2.000 terão direito a créditos. Na verdade, seguindo aqui a informação, desse total, 34 foram nos espaços gerenciados pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, CEMUSP, sendo uma opção por cremação. Já nos cemitérios particulares da cidade, 7 enterros foram realizados. Entre as causas de morte do total de sepultamentos nos cemitérios públicos da cidade, 8 foram declarados como Covid-19 e nos espaços privados foram 3 óbitos pela doença causada do coronavírus, totalizando aí 11. A Receita Federal abre hoje a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física no mês de novembro. Em todo o Brasil, o crédito bancário para 198 mil contribuintes será realizado no dia 30 deste mês, totalizando mais de 399 milhões de reais. Desse total, 143 milhões referem-se ao quantitativo de contribuintes que tem prioridade legal, sendo 3.559 contribuintes idosos, acima de 80 anos, 26.589 contribuintes entre 60 e 79 anos. As autoridades britânicas analisam os resultados da terceira e última etapa de testes da vacina contra o coronavírus desenvolvida pela Universidade de Oxford com o laboratório AstraZeneca. Os dados preliminares do estudo foram divulgados hoje de madrugada e apontam eficácia de 70%. Ao contrário das doses das empresas Pfizer e Moderna, a vacina britânica pode ser armazenada em uma temperatura de 2 a 8 graus Celsius. E aqui no Brasil, o Ministério da Saúde fechou acordo de compra das doses e também de transferência de tecnologia para produção pela Fiocruz. E ele está chegando. Boemba Boemba, com José Simão. Simão! Buenos dias, negado. Presidente! Acorda, galera amada. Todo mundo já pra fora dessa cama, que pra começar segunda-feira só com o pensamento. Segunda-feira, segundo turno e segunda onda. Primeira piada pronta. Vamos lá. Segundo turno. Está empatada, única disputa entre duas mulheres em Ponta Grossa. Onde? Diz que tá pau a pau. Cabeça a cabeça. Desculpem. Aí uma delas ganha e a ponta não é grossa. E vai só no centrão, né? Meu Deus! As duas são do centrão, né? Meu Deus. Mais piada pronta. Bolsonaro ignora racismo. Sou daltônico. Todos têm a mesma cor. Laranja. Gente, ele é daltônico, ele só enxerga laranja. Por isso. Agora entendi. Ele não...
Vocês entenderam? Agora entendi. Agora Faz a gente sentido. entende porque ele começa dizendo sou daltônico. Porque ele só enxerga laranja. Tá explicado. Onde ele olha, ele vê laranja. E antirracismo é de esquerda, né? Coisa de comunista. Comunista. Não é? Terceira piada pronta. Vamos lá. Jogador da segunda divisão inglesa apalpa genital de rival e pode ser punido. Discordo. Por que, presidente? Primeiro que ele é atacante. Segundo que futebol também é diversão. Não é VAR. É vara, É né? vara. Pensamos juntos. Exatamente, ele estava... Olha lá. Marcação cerrada. Ele tava verificando o poder de fogo do rival. É pra evitar cabeceada na área. É carrinho de frente que chama. Hasta amanhã, presidente. Hasta amanhã. Com essa, hasta amanhã, né? 9 horas 49 minutos, 9 horas 49 minutos. Ação agiliza o atendimento em 3 hospitais e pronto-socorros de Manaus. A reportagem é de Guilherme Guedes. Os 3 hospitais e prontos-socorros de Manaus, 28 de agosto, Platão Araújo e João Lúcio, passam a contar com os fluxistas, responsáveis em reduzir a superlotação nas unidades. Os fluxistas recepcionam, orientam e conduzem o paciente até o consultório médico, posto de exames e medicação. A estratégia de levar atendimento ágil aos pacientes é implantada pelo Programa Saúde Amazonas, em parceria com o Ministério da Saúde. A enfermeira do Hospital 28 de agosto, Maria do Socorro, explica que um fluxista controla e monitora os tempos e as pendências de cada paciente, fazendo com que o tempo de permanência deles seja o menor possível. A gente auxilia o paciente, né, que vem caminhando para cá para o hospital, para dar um bom atendimento nas primeiras consultas, ou seja, o paciente vem de casa, né, querendo se consultar, a prioridade ele primeiro passa na recepção, faz uma ficha, né, depois ele passa na nossa triagem para fazer a classificação de risco e de lá encaminhado para o consultório para os atendimentos. O autônomo Alan Pedroso recentemente deu entrada com dores no peito, avaliação que requer atenção. Ele fala que o paciente é preciso ser atendido com agilidade nesses e em outros casos. Antigamente as pessoas não atendiam tão bem como os pacientes. Era tipo daquelas coisas, as pessoas ficavam aqui e ficavam sem informações. Agora não, tem pessoas que informam para onde tem que ir. Nas salas de triagem dos hospitais, os pacientes são classificados em níveis separados por cores. Partindo do mais grave, o paciente com protocolo vermelho precisa ser atendido imediatamente. Ele deve ser levado para urgência ou emergência. A cor laranja classifica que o paciente deve ir para a emergência, mas pode ser atendido em um setor intermediário da unidade. O protocolo ainda classifica os pacientes na cor amarela, que podem ser atendidos em consultório. Por fim, na cor verde, são casos menos graves, que podem aguardar até 2 horas. Seja amarelo, azul, branco, verde, vermelho, que o povo quer atendimento, né? É o direito de ser atendido pelo Sistema Único de Saúde, pelos hospitais públicos, ter direito de fazer o exame, ter direito de ser atendido. É isso que a gente espera. Dá para organizar, dá para administrar e tem recursos para atender a população. Deputados e senadores decidem sobre pautas que serão votadas até o fim deste ano no Congresso de Brasília. As informações com o João Pedro Melo. Faltando pouco mais de um mês para o fim do ano e algumas semanas para o fim do expediente legislativo, os parlamentares e o governo já estão negociando para decidir o que vai andar e o que vai ficar para 2021. O fato é que muitas pautas consideradas prioritárias pelo Executivo não tiveram qualquer andamento por conta da pandemia de Covid-19, que alterou o funcionamento de todo o Congresso Nacional. Entre os temas estão as reformas administrativa e tributária, a PEC do Pacto Federativo e a da segunda instância. Porém, ao mesmo tempo, o Executivo já pensa em deixar o projeto do Renda Cidadã para o ano que vem. Recentemente, o senador Márcio Bittar, relator do orçamento, afirmou que mesmo espremendo aqui e ali, ainda faltam quase 30 bilhões de reais para que o Renda saia do papel.
O que sobra como discricionário, quer dizer, o orçamento que o governo pode dizer, eu vou gastar aqui, eu vou gastar ali, são 100 bilhões de reais, fora o valor já do Bolsa Família. Tirando o orçamento que já está carimbado para o Bolsa Família, você ainda tem que buscar basicamente 30 bilhões de reais. Então a conta não é fácil. Até o momento, a pedra no sapato do governo é a necessidade de recomposição das comissões, tanto da Câmara como do Senado, que foram suspensas por conta do distanciamento social. E segundo parlamentares, a ausência dos colegiados traz insegurança para os debates, principalmente das PECs que envolvem polêmicas e mudanças na Constituição. O senador Major Olímpio aponta que o tempo está curto no Congresso e que pautas como o orçamento e até outras questões econômicas não devem ser votadas diante de uma eleição para as mesas diretoras no mês de fevereiro. Nós vamos ter só 3 semanas na hora que terminar o segundo turno para tentar votar a LDO e mais alguma pauta de ordem econômica. Acho que nem a PEC emergencial e o orçamento, acho que nós não vamos conseguir votar, porque está muito encalacrado, já contaminou com a eleição da Câmara a briga lá, porque nem a comissão mista de orçamento está concretamente formada. Sobre o orçamento, já circula nos bastidores a informação de que o recesso parlamentar do mês de janeiro pode ser cancelado. A ideia é que apenas a primeira semana de 2021 seja de recesso branco e que depois os parlamentares retomem as atividades, mesmo que remotamente, para dar andamento nas votações que ficarem atrasadas. Band News FM Esportes. Vamos falar sobre esporte. Hoje não temos a presença de Patrick Vieira, mas claro, o assunto não poderia ser outro do que a vitória do Manaus Futebol Clube, que fez aí algo histórico, colocou o fim na série de 10 jogos de invencibilidade em que o time do Santa Cruz tinha. É o líder do campeonato da Série C, está com uma diferença, pelo menos estava com uma diferença de 10 pontos do segundo colocado, que é o Vila Nova de Goiás. O Remo vem na sequência, Remo do Pará e Paysandu também, 26-25, e aí o Manaus com 23 pontos após essa vitória sobre o Santa Cruz lá de Pernambuco. É a primeira vitória do Manaus fora de casa, né, no campeonato. Exato. Ainda tem esse fator, não havia nenhuma vitória fora de casa, apenas na Arena da Amazônia, mas foi justamente em cima do praticamente classificado, né, o Santa Cruz de Pernambuco com 36 pontos. Muito bom o fim de semana. Esse jogo aconteceu no sábado, lá na Arena Arruda, em Recife. Foi um fim de semana bom para os times amazonenses, porque o FAST também venceu de 2-0, jogando na Arena Acreana, o Rio Branco, e, portanto, se coloca ali na primeira colocação com 2 pontos de diferença do segundo colocado. Isso é bom, podemos ter aí mais uma equipe na Série C. Lembrando que depois dessa fase vai ter as fases eliminatórias. Vamos torcer para que o FAST venha se classificar. Tem feito uma ótima campanha e se classificar vai dar trabalho para equipes da Série C. O povo quer saber se o Botafogo vai mesmo ser rebaixado mais uma vez. Eu digo, gente, só um milagre, eu não sei, não é mais que tá difícil. O Botafogo está numa situação muito difícil mesmo. A gente tem acompanhado aqui na tabela, por exemplo, o Botafogo está com 20 pontos. Para ele se classificar, ele depende aí do Vasco, que está na 16ª posição com 24 pontos. Paulo. Justamente. Na verdade, empatou em 1-1 com o São Paulo. Tem uma equipe boa. E aí tem a Botafogo com 20, Curitiba com 20 e o Atlético Goianiense com 24, que está na zona de rebaixamento. O Vasco não está, apesar de ter a mesma pontuação que o Atlético Goianiense, mas ganha aí no saldo de gols. Torcer para os outros também. Torcer para outras equipes. Torcer para a derrota ou para a vitória dos outros para poder... não perder mais e torcer que outros clubes aí empatem ou percam. No caso do Vasco, o Atlético e também o Ceará Sport. Tá certo. Valeu, Arthur. Band News informa. Com Camila Hirsch e Renata Venere. Camila, algumas pessoas que te acompanham nos seus treinos têm perguntado se podem emendar os treinos de 15 minutos que você tem feito. Fazer 2, 3 no mesmo dia, um seguido do outro. Pode?
Pode, Renata, pode sim emendar um treino de 15 minutos. A gente entendendo que uma sessão de treino de 50 minutos, 1 hora, elaborada, planejada, é muito melhor do que fazer 2 treinos. Pega lá vou fazer aqui um treino para glúteo e vou fazer aqui um treino para abdômen, né? A gente sabe que é melhor, a gente sabe que pode ser mais eficiente quando é elaborada e quando é programada. Mas existem momentos, existem casos onde é um final de semana, você não tem aula, está sem professor e você não quer ficar parado, está com uma dúvida do que fazer. Então você escolhe ali, de repente, 2 treinos que te agradem, que façam com que você fala, poxa, estou querendo olhar mais aqui, ou de repente, essa semana treinei muita perna, então eu vou fazer outra parte do corpo, ou eu estou em casa e eu estou fora de casa e não tenho um acessório necessário, então acaba escolhendo às vezes até em função disso. Então pode sim, mas tente sempre pensar e equilibrar essas coisas para não dar uma bela de uma sobrecarregada. E se você tem os 30 minutos livres, né, pensa se você não tem 40 e não faz um aquecimento mais importante para esse treino de 15 minutos, ou juntando 2 meia hora, porque o aquecimento e o preparo para qualquer treino, seja ele de 15 minutos, seja ele de 1 hora, é fundamental e a parte mais importante do treino. Emendando, não emendando, o importante é treinar do jeito que dá, no tempo que for possível ali, principalmente nesse momento, só vai fazer bem. Tem dúvidas? Procure a gente nas redes sociais, @rveneri, VENERI, e @Camila_, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Prefere falar no e-mail? informa@bandnewsfm.com.br. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Com a Western Union, você envia dinheiro de graça na Black & Yellow Weeks de uma conta bancária no Brasil para contas no exterior no site wu.com ou no aplicativo. Até 27 de novembro. Aproveite e envie hoje mesmo para sua família ou para despesas de viagens. Aplica-se IOF, taxa de conversão de moeda. Davi 70, prefeito. Nesse segundo turno, a questão não é saber quem fez mais por Manaus. A questão é saber quem pode fazer mais daqui para frente. O que está em jogo é o futuro de Manaus e não o passado. O governo que eu e Rota queremos fazer é um governo que vai estar próximo da população, vendo os problemas de perto e buscando as soluções com muita energia e disposição. É essa nova Manaus que queremos construir a partir de agora. Coligação Avante Manaus. Avante. Democratas. PROS. PTC. PMB. PRTB. PV. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. 10 em ponto na capital amazonense, agradecendo a todos os nossos ouvintes que interagiram ao longo do Band News Manaus. Chegamos ao fim, mas claro, você pode continuar interagindo com a sua sugestão de pauta também. Faça como os nossos ouvintes têm feito nos últimos dias, sugerido muitas pautas, e aí a gente vai atrás de uma resposta para você, nosso ouvinte. E o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana já informando aqui que teve via liberada na rotatória da Suframa, tinha um ônibus em pane mecânica, a via já foi liberada. Em compensação, na Avenida do Turismo, chama a atenção um caminhão-baú que tombou na via, na Avenida do Turismo, nas proximidades do residencial Vila Suíça. Já tem agentes no local, chama a atenção, gente. O carro está tombado, esse caminhão-baú. A gente espera que o motorista ou quem quer que seja que estivesse aí dentro desse caminhão não tenha sofrido nenhum ferimento. Mas chama a atenção quem passa no local. A via fica um pouco mais estreita, é uma via de 2 mãos, né? Então, muita atenção, condutor, na Avenida do Turismo, nas proximidades do residencial Vila Suíça. Aí a resposta, né? A gente falou desde cedo, ninguém entendia o que era, e é justamente esse caminhão. É isso, Samara, até amanhã. Até amanhã, Arthur. Fica agora com Band News Station, Eduardo Barão e Carla Bigato. Attention, please. Agora, Band News Station, direto de Nova York, Eduardo